Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Reprise Podcast, um podcast da Igreja Revive. Esse podcast, o Reprise Podcast, tem como objetivo reprisar as séries de conversas bíblicas que temos aqui na Revive. Na Revive nós pregamos a partir de séries. Nós pregamos livros inteiros da Bíblia, por vezes séries temáticas, mas nós sempre pregamos de forma seriada. E o podcast Reprise, ele vai acontecer todas as vezes que nós terminarmos uma série de conversas bíblicas na Revive. E esse primeiro podcast, o primeiro Reprise, ele vai dar conta de conversar sobre a série que nós intitulamos aqui na Revive, Quem Sou Eu? Uma jornada pela nossa identidade. E nesta série, Quem Sou Eu? Nós falamos sobre o livro de Efésios. Nós ensinamos para a nossa comunidade, para a Revive, o livro de Efésios em 12 episódios, em 12 porções. E nós fizemos isso num time de amigos, eu, pastor Guilherme, pastor Pedro, pastor Jonatas, nós dividimos o livro entre nós e nós pregamos para a nossa comunidade. E agora, aqui no podcast Reprise, nós vamos reprisar as principais questões que surgiram ao longo dessa série de conversas, coisas que ouvimos de pessoas da nossa igreja, comentários feitos nos corredores da igreja, frutos também das nossas conversas pastorais ao longo desses 3 meses de série, que obviamente nós reverberamos o que estávamos pregando nas celebrações da Revive, nas nossas conversas pastorais, talvez com você que está nos assistindo e acompanhando o Reprise Podcast. O livro de Efésios é um livro que ele é claramente dividido em 2 partes. Na verdade, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele faz isso. Ele divide as suas cartas em 2 partes. Na primeira parte, ele trata do que podemos chamar dos indicativos do Evangelho. O que somos em Cristo, o que Cristo fez por nós. E quais são os recursos de Cristo, da vida de Cristo em nós, o próprio Evangelho. E na segunda parte das cartas do apóstolo Paulo, ele fala do que poderíamos chamar de os imperativos, uma vez que Cristo é o que é e é em nós. O que nós fazemos a partir disso? Como deveria ser a nossa prática de vida? Como nós deveríamos viver, uma vez que, como o próprio apóstolo Paulo diz, não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo quem vive em nós. E é disso que discutimos ao longo da série Quem Sou Eu? A série de Efésios. Nós fomos numa jornada pela nossa identidade, entendendo quem somos em Cristo Jesus. E depois disso, nós discutimos, na união que temos com Cristo, no corpo de Cristo, do qual fazemos parte, como nós devemos nos mover em Cristo na prática da vida cristã. E nós vamos levantar alguns pontos marcantes da nossa série Quem Sou Eu? E eu quero conversar aqui com o Guilherme, Pedro, o Jonatas, para nós ajudarmos você a relembrar, a reprisar e ser novamente e um pouco mais abençoado por essa série de conversas do livro de Efésios. E uma das coisas que nós percebemos logo no início da nossa série de conversas em Efésios e quando lemos a carta é que em Cristo todos os recursos que precisamos para viver a vida cristã já habitam. Jesus é todo o recurso. Paulo começa na carta dizendo que em Cristo nós fomos enriquecidos em toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que em Cristo nós fomos adotados como filhos amados de Deus. Estávamos longe, fomos trazidos para perto nos recursos de Cristo. Mas os recursos de Cristo têm implicações poderosíssimas. Admitir que Cristo é não só todo recurso que preenche toda a realidade, como é em nós esses recursos, traz dimensões maravilhosas para a prática da vida cristã. E eu quero começar com você, Pedro. O Pedro me ajudou no início, eu e o Pedro fizemos mais essa divisão dessa primeira parte da carta, dos indicativos. E eu quero que o Pedro ajude a gente a reprisar isso e a reconsiderar novamente essa ideia de Cristo como o recurso. Eu até anotei aqui, Pedro, que Deus fez o que nós não poderíamos fazer. Ele nos adotou como filhos em Cristo e Ele nos deu o que nunca poderíamos conquistar, a herança das riquezas celestiais em Cristo Jesus.
Reprisa isso um pouco para a gente, Pedro. Joel, na carta de Efésios, essa dinâmica é muito incrível nos primeiros 3 capítulos da carta, especialmente porque Paulo começa a carta não falando sobre nós, mas falando sobre Deus. Ele olha para a carta e quando ele olha para aquelas pessoas, ele diz, a primeira coisa que vocês precisam saber, o nosso Deus é um Deus bendito, ele é um Deus incrível. Ele faz coisas incríveis. Ele lista no capítulo 1 essas coisas incríveis que Deus faz. Ele nos salvou, nos predestinou, nos resgatou, nos libertou, ele nos adotou, ele nos selou, ele fez tudo isso pela gente. E aí Paulo, depois de gritar isso bem alto, em forma de louvor, ele ora a Deus, no finalzinho do capítulo 1, dizendo, Deus, façam com que eles experimentem esse poder de forma mais plena, de forma mais presente na vida deles. Esse poder da ressurreição, esse poder de Deus que age para trazer Jesus de volta dos mortos e age para nos trazer de volta dos mortos. E é o que ele fala no capítulo 2, inclusive. Nós estávamos mortos, fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E aí ele continua de novo orando agora no capítulo 3 e lembrando para eles sobre quem eles são. Eles eram gente dividida e separada e agora eles são gente unida de novo em comunhão com Cristo e em comunhão uns com os outros. E eles falam assim, cuidado, não fiquem desanimados porque eu estou preso. Mas mesmo preso, eu estou preso por causa desse Cristo. E ele lembra eles de que tudo que eles fazem tem a ver com o amor de Deus pela vida deles. Nos primeiros 3 capítulos de Efésios, Paulo lembra eles de quem eles são, baseados no que Deus fez por eles. Eles são alvo do amor de Deus. O amor que reconcilia, resgata, restaura, sela, dá uma nova identidade, dá um novo sentido para a própria vida. Então, quando a gente estudou isso juntos com a nossa comunidade, nós saímos, acho que pelo menos nos primeiros domingos que nós nos encontramos nesse texto, mais dizendo coisas que deveríamos afirmar sobre si mesmos, do que essencialmente dizendo o que as pessoas deveriam fazer a partir disso. Isso mesmo. A gente disse, creia que você é uma pessoa amada por Deus. Descanse no fato de que Deus pôs o Espírito em você e o Espírito não vai embora. Aliás, essa foi uma tônica da nossa série de conversas, né? Exatamente. Você falou sobre a união, essa unidade é bem enfatizada, né? Nesse primeiro momento, né? Fala um pouquinho, Pedro, você pregou sobre isso. É verdade, Gui, bem lembrado. No capítulo 2, Paulo faz um movimento muito interessante. Ele mostra que Deus em Cristo faz um movimento em nossa direção. E então, quando Deus faz um movimento em nossa direção, esse movimento vertical também implica num movimento horizontal. Você citou isso até no dia, eu lembro. Isso. Deus vem em nossa direção e ele nos reorienta a ir em direção às pessoas. Ele é interessante que o capítulo 2 usa a palavra paz 3 vezes. Jesus é a nossa paz, ele é o pacificador, ele fez paz. Então, Jesus é paz, ele age com paz, ele traz um estado de paz. E essa paz é inclusive entre pessoas inimigas. Sim. Gente diferente em termos éticos e religiosos. Então, a gente poderia dizer que a organização das nossas relações verticais são os recursos de Cristo em nós. Isso. E as nossas relações horizontais é a reverberação desses recursos em nós. Deus faz um movimento em nossa direção por meio de Jesus. Ele derrama do seu amor em nós. E então esse amor que ele derrama sobre nós transborda em direção aos outros. Perfeito. Uau. E a gente alcança os outros. Parece que é o grande mandamento. A gente não guarda pra gente, mas a gente retransmite, então, numa posição vertical. Esse amor de Deus em nós, em Cristo, ele inclusive faz com que pessoas que não eram povo, que não tinham um lugar para voltar para casa, que não tinham uma identidade, eram na verdade inimigos de Deus, pudessem chamar o seu Deus de Pai, o Deus dos judeus de Pai. A gente recebe, reparte, regozija e reparte. Fica a dica, vem na review que você vai saber o que é isso. Viu? Tem uma... Então você está dizendo que Deus nos abençoou e com parte dessas bênçãos ele nos colocou na igreja. Isso. A igreja é a bênção de Deus. Exatamente, antes. Ainda que muitas vezes não pareça isso. E a igreja é bênção de Deus com pessoas absurdamente diferentes de nós. Por isso a unidade é uma implicação dessas bênçãos necessárias. É interessante que no capítulo 2, no versículo 11, ele diz, olha quem diz, lembrem-se, vocês eram gentios por nascimento, em circuncisão, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados, mas agora Jesus trouxe vocês para perto, vocês foram aproximados por meio do sangue de Cristo. E parece que essa é a tensão que o apóstolo está discutindo na carta. Isso. Vocês estavam separados, judeus e gentios, de 2 se fez um, né? E sabe, Joel, acho que essa é uma tensão no Novo Testamento como um todo. Nós tendemos a olhar o Novo Testamento como um todo de uma perspectiva salvacionista. Deus veio nos salvar e o que a gente faz com isso agora não importa. Na verdade, a grande tensão do Novo Testamento é uma tensão eclesiológica.
Uhum. quem é povo de Deus e como alguém se torna povo de Deus e como é a vida do povo de Deus. Uau. Isso é muito latente nas cartas do Novo Testamento. Isso é latente no apóstolo Paulo em si. Agora, nós tocamos, enquanto falávamos desses recursos e da unidade que o Gui trouxe para nós, que no capítulo 4 vai ser muito mais discutida, né? Adentrar mais a fundo. Capítulo 5 também, ele continua o assunto da unidade. Mas nós tocamos aqui na Revive também, sem nenhum viés político, sem nenhum viés ideológico, mas nós tocamos no assunto, e eu quero ouvir vocês, o Jonatas, o Guilherme também, de que uma vez recipientes do recurso que é Jesus e vivendo a partir dos recursos que é Jesus, não nos é permitido qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de distinção de pessoas no reino de Deus. Que Deus nos chama, eu acho que foi também algum de nós que falou isso na mensagem, que o que nós vemos aqui não pode ser maior do que o que nós vivemos aqui, em Cristo Jesus, com os outros. Né? Eu acho que no capítulo 2, ele fala exatamente sobre isso. O maior privilégio que uma pessoa tem é ser recipiente da graça de Deus. E esse, inclusive, um ataque contra a exaltação judaica do privilégio de ser povo da aliança. Né? E a gente fez esse paralelo na série sobre a quantidade de privilégios que nós, de forma arrogante, colocamos diante das pessoas como povo de Deus, ou por causa da nossa história, do lugar que nós nascemos no Brasil, da tradição que nós temos familiar, das nossas origens étnicas. Ou o legalismo que era comum no povo de Israel, no povo judeu, e que é comum na igreja desse tempo. Exatamente. Né? Somos melhores porque fazemos melhor. Exatamente. E ele fala exatamente isso. Ninguém deveria achar que tem um privilégio maior do que o outro, porque todos são merecedores da ira de Deus, mas recipientes da graça de Deus. Isso faz brancos e pretos sentarem juntos no culto e louvarem isso, nesse ponto. Eu queria ouvir o Gui e também o Jonathan sobre isso. Ele nos reconciliou com Deus em um só corpo. É uma tendência nossa não querer viver esse corpo. É verdade. A gente querer viver nossa vidinha com os nossos preferências, né, com aqueles nossos queridinhos, mas a gente não pode dividir aquele que ele já criou e já unificou, né, através de Jesus. Né? Estou lendo aqui o versículo 16 do capítulo 2. Enfim, e aqui ele coloca os inimigos da época, né? Que eram os gentios aos olhos dos judeus. A gente não tem esses inimigos hoje, mas a gente aplica para o nosso mundo, né? Que não pode ter. A gente não pode viver nessa dicotomia, ter os nossos e os deles. Né? Mas o nosso modus operandi criaram outros inimigos. Nós temos outros inimigos que não são esses. Né? Acho que uma implicação importante dessas bênçãos que Deus nos deu justamente é a unidade, e que atacar essa unidade é atacar a natureza da própria Trindade, não é? Uau. Né? Pai, Filho e Espírito Santo são um, mas são diferentes. A igreja nasce com esse viés de que ela precisa ser diversa. Por que ela precisa ser diversa? Porque nós precisamos, nessa diversidade, a gente precisa do olhar de cada um para discernir quem Deus é. Sim. Então, eu preciso da forma com que o Pedro enxerga. Eu preciso da forma com que o Pedro enxerga na história dele. Sim. Como Deus se deu traçando, atravessando a história dele, como ele entende isso. Eu preciso de como o Gui na história dele entende isso. Eu preciso de como você entende isso para disciplinar a minha leitura. Equipe técnica que está aqui atrás, né? Para disciplinar a minha leitura. Eu não posso virar e dizer que a forma com que eu enxergo é a única. A igreja, ela nasce na diversidade. Ela precisa ser diversa. Deus cria o mundo e cria homem e mulher. Adão não era Eva, obviamente. E essa diversidade é uma forma importante que Deus deu da gente entender ele. Lembra, o cabeça da igreja é Cristo. E todos embaixo do cabeça estão para discerni-lo. À medida que cada um contribui com essa... Cristo aparece melhor. Então, assim, atacar... De que forma, então,
o preconceito ele é contrário a essa unidade, porque ele sobrepõe a história de um sobre a história do outro. Então eu digo, a história do Pedro é uma história inferior à minha. E aí trazer Cristo à luz já não é mais o assunto. Não é mais, E aí sobre a história que história. sobrepôs. Agora, Cristo é o único que, sentado à mesa, faz com que todas as histórias se tornem importantes porque ele as construiu, ele as projetou, ele que As resgatou. arquitetou. Ele faz isso. Capítulo 1 de Efésios, ele diz, ele cria, ele abençoa, e como parte dessa bênção, ele arquitetou a igreja. A igreja não é resultado da nossa compreensão humana. Ô, Jonatas, isso é tão incrível, porque essa pluralidade que você falou faz parte do propósito de ser igreja. Ele diz no Não capítulo tem 3, como ser igreja no versículo sem 10. ser plural. Olha que incrível. A intenção desta graça, ou seja, dessa obra salvadora de Deus, era revelar, mediante a igreja, tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, Deus é incrível e pensa de maneira incrível. Como ele demonstra isso? Quando ele junta gente diferente no mesmo De lugar. forma com o diversa. mesmo Quando nome. a gente vive em comunidade, e nessa unidade nós estamos Numa comunidade que não é revelando homogênea. isso, e que é o corpo de Cristo. As pessoas olham a maneira com que nós vivemos, nos relacionamos com a nossa diversidade e veem em Jesus. Legal. Em nós, na nossa unidade, não na nossa individualidade somente, mas na Na maneira nossa que a gente unidade, claro. se Até porque relaciona. a única coisa que consegue colocar gente de posições políticas, econômicas e sociais das mais diversas tradições eclesiásticas juntas é o Senhor Jesus. Nada mais faz. Eu acho que isso é um desafio, Pedro. Você tocou num ponto aqui que é fácil a gente talvez viver a unidade dentro da nossa igreja local. Uhum. É mais difícil a gente lidar isso com as diferenças eclesiológicas que a gente vive, né, numa diversidade, uma pluralidade tão grande, Excelente, doutrinas diferentes, Uhum. cristãs, Uhum. igrejas que seguem a Jesus, né, e a gente vive num preconceito que o judeu vivia na época com o sem gentil, né, eu sou melhor e eu estou certo, você está errado, né? Mas ele salvou a todos e trouxe todos num corpo e trouxe todos num templo, numa casa, Uau. né? Que é o final do capítulo Que é 2, ele. que é ele, legal. né? Legal. Ele é o templo. Nós, quer dizer, nós compomos o templo. Então, nós somos unidade no nosso culto, no nosso auditório, mas nós somos unidade com todas as outras pessoas que se reúnem em outros auditórios na nossa cidade, porque o lugar onde todo mundo se reúne é no auditório de Deus, Jesus Cristo. E essa sua frase que você falou, Jesus é o único lugar onde pessoas diferentes se encontram, Uhum. a gente deveria poder terminar dizendo, por isso a igreja é esse lugar. Por isso a igreja é Porque ela é o corpo dele, né? E Pessoas como, diferentes. e como você viver Jesus, viver a vida cristã sem estar no contexto de igreja? Exatamente. Então, Eu acho que é um problema pós-pandêmico que é a tão coisa grande. do eu sou crente sozinho, né? Aham. Não tem como casar sozinho Isso. e não tem como ser crente sozinho. Os De novo, né? símbolos da igreja não permitem isso no Novo Testamento. Não tem O como. corpo, ajuda edifício, Isso. e tudo mais. Família. Família. Então, a igreja, Sacerdócio, é É. sempre comunidade. a igreja não é... Estar na igreja, aí a gente não está falando necessariamente de um lugar geográfico, mas estar sobre esse lugar espiritual, esse encontro das pessoas, é algo que não é facultado a mim. Não sou eu que decido sobre ela. É parte de ser cristão estar na igreja. Sabe, Jô, desculpa, Viver essa coisa. eu só queria dizer uma coisa. Sempre que a gente vai para teologia, a gente faz questão de dizer que a igreja não é uma geografia, é um ambiente Sim. espiritual. Mas a gente pode ser muito etéreo, né? Uhum. Se a gente dizer que o ambiente espiritual não se expressa numa Uma geografia. geografia, sem dúvida. E é muito fácil aceitar a diversidade nas ideias etéreas E não na geografia. sem trazê-la para a geografia Sem do dúvida, tempo. sem dúvida. Então, sim, nós nos encontramos em unidade diante No das espaço. diversidades em Cristo, mas nós as expressamos no espaço geográfico. Sim. Nós nos expressamos no domingo aqui de manhã na Revive, Nas casas. nas casas todas, abertas da Revive, Na cidade. na cidade. Nós fazemos isso numa geografia. Uhum, Pessoas sim, diferentes. sim, sim. Aliás, eu acho que até, eu não vou dedurar, mas alguém aqui nessa mesa disse até ao longo da nossa série que o Guilherme era a coisa mais batista que a gente tinha na igreja. Eu não vou dedurar quem foi, e nós somos fui eu, diversos, lembra? Isso é eu de... ia falar que eu sou o único batista. Talvez, de fato, o único pastor batista ordenado da nossa igreja batista é o Guilherme. Por isso que ele que vai liderar a assembleia no mês que vem.
Legal, muito bom. Eu quero levar o assunto para uma outra direção também, mas eu queria só antes dizer isso que o Jojo falou sobre nós partimos de uma teologia trinitariana. Eu acho que isso aqui é a chave, é o segredo da coisa, né? Porque essa unidade na diversidade é exatamente o caminho pelo qual nós expressamos o trino Deus na sua totalidade. Quando você fala sobre teologia trinitariana, você está falando sobre uma teologia cuja sua base é o Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito. Legal. Ele é uma linda e perfeita comunidade de amor funcionando Eterna, desde a eternidade passada, Legal. aonde nada era, mas ele já era amando. Ele é uma linda e perfeita comunidade de amor que em diversidade se encontra numa unidade. E ele cria o homem, como ele disse, homem não é mulher, mulher não é homem, diversidade em unidade, para expressar esse trino Deus na sua totalidade. Então, acho que a base trinitária da teologia nos ajuda muito a pensar nessa unidade. Alguém quer comentar algo sobre isso? Não, legal demais. Então, o seguinte, nós então continuamos caminhando ao longo da nossa jornada em busca da nossa identidade, descobrindo quem somos nós em Efésios, e nós percebemos que todos esses recursos que nós encontramos em Jesus, que o próprio apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, né? Ele é tudo o que precisamos, o que temos à disposição do seu grandioso poder, né? Para a vida e para a piedade. Ele tem nos dado tudo. Então, eu até anotei aqui, nós também tocamos no assunto, a partir desses recursos, que Deus nos tornou, e eu queria ouvir o Gui falar um pouquinho sobre isso também, que Deus nos tornou o que nunca poderíamos ser, um corpo unido em Cristo. Talvez trazendo, meus amigos, essa ideia que a gente não pode parar no mundo etéreo, dessa casa espiritual que é o encontro em Jesus, mas que domingo de manhã, nas casas e etc, nos programas da igreja, na vida da cidade, pessoas de ideologias diferentes, de espectros políticos distintos, de criações opostas às vezes, de etnias aqui na nossa comunidade. Alguém falou na série também, a gente tem coreano, a gente tem chileno, a gente tem americano, a gente tem, obviamente, a maioria dos brasileiros, temos japoneses, tem gente de tudo o que é origem. Como nós trazemos, então, essa coisa que nasce numa dimensão de espiritualidade, mas que ela toca no chão das coisas. Porque eu tenho que viver com o Gui, eu tenho que viver com o Pedro, eu tenho que viver com a minha esposa. Como que a gente faz com que essa unidade do corpo, como que eu faço com que a minha irmandade, a minha fraternidade cristã com a Mônica, minha esposa, sobreponha-se sobre até mesmo o meu casamento com ela. Que ela seja antes a minha irmã em Cristo do que minha esposa. Né? Não sei se a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Gui, você quer começar? Podemos. Primeiro, no final do capítulo 3, ali ele incentiva o crescimento cristão, a maturidade que a gente tem que buscar, né? Já levando ao assunto da segunda metade da carta, que é assim, vamos ver no lado prático como viver. Os imperativos, né? Como a gente pode conviver uns com os outros, viver esse corpo de igreja, né? E eu lembro que eu preguei no capítulo 4, Joel, e foi um texto que assim me chamou bastante atenção, que eu não havia me atentado tanto a isso. Lá no versículos 21, 22, até o versículo 24, que é quase que uma essência para a gente como viver isso. Que ele fala assim, como é que você vai poder conviver? Como é que você vai poder pôr em prática tudo isso que eu estou pedindo para vocês fazerem, viverem? Ele fala, primeiro, aprenda de Cristo, versículo 20. E segundo, deixe que o Espírito Santo renove os seus pensamentos. Se você veja a vida de Cristo, conviva com Cristo e deixa Ele te ensinar com os ensinamentos dele, num relacionamento pessoal, inclusive. E segundo, deixa o Espírito Santo. Parece que a gente, às vezes, não tá abrindo espaço, né? E você tem que parar de querer fazer com esforço próprio e deixar o Espírito Santo mudar a sua maneira de pensar. E aí ele vai justamente colocar lá, com isso, você vai ter condições de viver aquilo que ele está pedindo para viver. A viver essa vida comunitária, a viver essa unidade, né? E aí ele pode falar assim, você tem que se despedir do novo homem, dessa natureza, e revestir da nova. Isso poderia ser um resumo daquelas condições práticas que ele colocou, relacionamentos de marido e mulher, de
patrões. Que ele vai falar depois na Vai falar sequência, né? depois, mas é um pressuposto. Deixar o Espírito Santo agir e aprender com Jesus. Essa expressão aprender com Jesus é linda, né? Então, aprender com Jesus me ajuda, me lembra, esse é meu filho amado, Ah, em quem eu tenho prazer. Então, assim, com prazo. a minha relação com o próximo, ela é posterior a uma relação anterior que se dá de Deus em nos amar. Vertical e horizontal. Então, assim, antes da Sara, no meu caso, ser minha esposa, ela é amada de Deus. Ela foi amada por Deus. De tal forma que eu não posso impor a minha visão, a minha história sobre ela, se não for do jeito de Jesus. Né? Eu não posso colocar para ela a minha história se não for do jeito de Jesus, se eu não aprendi com ele, que De uma é o forma- jeito do amor. De uma forma que anule quem ela é em Jesus. Porque o jeito dele é manso e suave, por exemplo. Sim. Por isso que Jesus nos diz no Sermão da Montanha que a gente não deve julgar. Porque com a medida que a gente Sim. julgar, seremos julgados. O problema não é que a gente não vai julgar. O problema é que a medida é ruim. A medida é ruim. Até Por isso porque que a ele fala medida pra normalmente pedir. somos nós mesmos. Somos nós. Por isso que na sequência ele fala, peça e receberá. Uhum. Bata e a porta vai se abrir. A medida é ele. Se a gente fizer do jeito dele, Sim. a gente define a pessoa como ele define, né? E a ideia de a gente aprender com Jesus é a essência do discipulado. Somos discípulos de Jesus. Sim. Nós Eu gosto aprendemos muito disso, com Gui. ele. Nós normalmente falamos discipulado sobre ajudar alguém a seguir a Jesus, mas a gente sempre perde a parte essencial é que todo seguidor de Jesus é quem vai ajudar alguém a seguir Jesus. Sim, e ele vai caminhar conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Ele subiu, mas ele está com a gente. Legal. Ele está caminhando. Então, não é aquela situação que ele te dá a orientação, faça isso e se vira, negão. Uhum. Não tem essa. Ele está com a Sim. gente, É. ele está nos ajudando Sim. e o Espírito Santo está nos Até a acompanhando, consumação. né? Então, é um discipulado com Jesus que nos capacita naquelas ações que ele vai pedir para a gente Legal. praticar. O Pedro vai reconhecer a fonte, mas a ideia é que a gente faz com Jesus, do jeito de Jesus, enquanto anda com Jesus, né? Uhum. Então, por exemplo, eu vivo muito próximo do Guilherme. Nosso trabalho é muito próximo. Então, todos os recursos de quem o Guilherme é, na medida da nossa amizade, eles estão aqui disponíveis. Mas eu conheço hoje o Guilherme muito mais do que eu conheci o Guilherme alguns anos atrás. Mas já estavam todas essas coisas aqui nele. Mas a minha caminhada com ele, de trabalho, de ministério, de amizade, ela vai fazendo com que todo dia eu saiba mais quando o Guilherme parece que está um pouco cansado, bravo, né? Querendo parar um pouco, querendo acelerar mais, porque eu tô aprendendo com ele, sobre ele, enquanto ando com ele. E eu acho que eu gosto das preposições, mas você também está aprendendo a ele. Porque eu acho que essa é a grande questão de Efésios 4, inclusive. Uhum. Quando Paulo fala assim, vocês aprenderam de Cristo, Cristo não é somente a fonte do aprendizado. Cristo é a fonte, mas é o conteúdo do aprendizado. Tá. O texto do Paulo diz assim, vocês aprenderam a Cristo. É mais do que o que dizem sobre Cristo, é mais do que somente Cristo nos diz, mas é um aprendizado sobre quem Cristo é. Ao ponto de que já não sou mais eu quem vivo, ele que está vivendo por meio de mim. É um aprendizado que gera uma experiência de Cristo. Tá. Você não só conhece sobre o Guilherme, poderia descrevê-lo. Você conhece o Guilherme na sua essência. Tá. Você não conhece do Guilherme o que você lê no RG do Guilherme. Você conhece o Guilherme daquilo que o Sobre Guilherme uma mostra de experiência. si mesmo. Você experimenta do Guilherme. Aí nós levaríamos a nossa discussão para uma outra série em algum momento sobre a relação da Bíblia com o próprio viver de Cristo em nós, né? Exatamente. Né? Qual é o papel dela enquanto nos orienta até Cristo, né? Para essa experiência com o Cristo. Isso, Com o exatamente. Cristo, né? Mas ele então, nesse texto do 20 a 24, quando ele fala aprenda com Cristo e deixa o Espírito agir, aí ele vem com uma orientação que segue no capítulo 4, 5, que é aquela comparação da velha vida que a gente antes praticava com a nova, Legal. né? Que aí vem uma série de orientações, Sim. né? Que a gente... Quem roubava não roube mais, faça algo com as mãos. Né? Exatamente. Eu estava lendo aqui, até lembrei uma coisa que você falou sobre a unidade implicar na vida. Ele diz no versículo 25, cada um de vocês deve abandonar a mentira
falar a verdade ao seu próximo, ou seja, um sinal de aliança, de povo de Deus, porque somos todos membros do mesmo corpo. Ou seja, Jesus está pedindo da gente algo que tem a ver com quem nós somos. Não minto pro irmão, porque ele é parte de quem eu sou. É. Você recebe, regozija e reparte. Fica a dica de novo. Ele vai puxar a sardinha. assim. Agora, é engraçado que engraçado não. É curioso e muito nos ensina quando ele diz: aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para atender o necessitado. Tá. Essa mudança da lógica, né? Antes, e acho que tem a ver com as bênçãos espirituais. E eu quero tentar fazer esse link no sentido de que, para quem foi abençoado com a qualidade dessas bênçãos espirituais, não entende mais o trabalho como um lugar de tirar de alguém. Então, aquele que rouba, não roube mais. E não necessariamente roubar aqui alguma coisa, mas nas nossas relações, há roubos. Mas antes, trabalhe como quem... E aí a razão de fazer isso está posta sobre os recursos que Deus nos deu. Antes, trabalhe para atender, para colocar e não tirar. Para atender o que não tem. E não acumular. Porque a gente tem uma ideia, eu pelo menos tenho, eu vou falar por mim, de que bênção tem a ver com acúmulo, né? Acúmulo de coisas. Mas aqui bênção está posta na capacidade da gente gerar recursos repartidos. Eu acho que as bênçãos Esse de é o- Efésios já são os recursos. Já são os recursos. Já são E os gera em recursos. nós Acho essa não, tenho certeza. consciência. Sim, e gera em nós essa consciência de que Isso. o trabalho não é mais um lugar, ou É. o roubo não é um lugar. O roubo é um lugar de acúmulo, Uhum. né, de inveja, de. Sim. E se a gente usar o versículo, ele diz que quem furtava não furte mais, mas trabalhe para fazer algo de útil com as mãos. Ou Com as seja, mãos. o roubo é a inutilidade das Das coisas mãos. que Deus te Sim, deu. sem dúvida. E não somente isso, ele vai além, né? Que o objetivo é você ganhar, inclusive, para ajudar. Para ajudar. Esse é o Você objetivo. generoso. Sim, para alguém. Uhum. É Esse é o para o objetivo. outro. A gente poderia dizer, então, que não frutificar e repartir é, em si, o distúrbio do fluxo que Deus nos fez para ser e viver. Isso. Né? Então, eu existo para alimentar a minha esposa com o fruto de Deus que aparece por meio da minha vida. Acho que você diz isso às vezes, mas a gente, ou o Carlos Macor, não sei, mas a gente não se alimenta do próprio fruto que a gente produz. Isso, Eu parece não, que tá não falando. retenho aquilo Isso. que eu produzo para entregar no Eu mundo. copio dele. Ok, justo. E o conce- e o- Justo. Justo. Tem que citar a fonte do. E o conceito de roubar versus ser generoso Uhum. serve a mesma coisa com a palavra. Sim. Não use nenhuma palavra torpe que destrói, mas use palavras que constroem, Que legal. que edificam. É o oposto, não é o neutro. É. Né? Tem a ver com o velho homem e com o novo homem, né, que você É. falou. Mas você sabe que essa consciência que o Jojo trouxe, muito bem colocada, ela não só causa um câncer na vida da comunidade quando nós não a temos, mas também quando a comunidade como um todo não a tem. Tomando aquela conversa da semana passada na celebração da cultura da nossa pastoralidade aqui, como eu chamei, imagine as pessoas da igreja que nos olham como pastores e querem apenas frutos que vêm de nós, como a gente estava conversando domingo aqui. De tanto esperar algo que eu não posso dar, porque Jesus não está repartindo a partir de mim, Tudo. aquela pessoa vai ficar faminta sem o fruto e vai perder o privilégio de perceber que na mutualidade do corpo, o fruto está chegando em outro lugar. Irado. Em outro lugar. Eu digo isso para os adolescentes, Joel, aqui na igreja, que quando a gente fala sobre dons e serviços, porque na juventude aqui da igreja a gente tem várias pessoas que trabalham junto comigo e ao meu lado, né, não abaixo de mim, mas servindo junto comigo a molecada da igreja. E quando nós estudamos Efésios, nós vimos que em Efésios os recursos de Cristo são dados a pessoas que são presentes na igreja. Sim. Os apóstolos, os pastores, os Presente no mestres. sentido de presente. Presentes no sentido de dar. Não de presença. Também. Presença que Presenteia. Essa é a reparte, ambiguidade né? bela da palavra presente, porque Isso. uma pessoa é um presente, ela marca a sua presença. Presença Mas que isso- presenteia. Mas isso é muito legal em relação Agora- aos dons, né? Exatamente. Por quê? Você Porque falou sobre Deus isso. me deu o Capítulo dom 4. azul, o dom vermelho pro Gui, o dom verde pro Joel, e o dom
Laranja pro Jojo. Não, verde foi pra você. É, o verde foi pra mim. Por quê? Agora, Palmeiras. gosto do Palmeiras. Ah, Nossa, é preto e branco. Preto e branco. Exato. Agora, eu não tenho laranja, não tenho verde, não tenho. Eu tenho só o meu. Mas o Gui me dá do dele, o Joel Sim. me dá do dele, o Jojo me dá do dele. No final eu tenho todos. Uhum. Mas eu não tinha todos em mim. É. Eu tenho todos por causa do corpo. Eu confesso que eu não lembro dessa lista de dons na Bíblia. As cores, eu não... Principalmente o verde. Não, mas eu acho que o bacana disso é que Deus dá à igreja pessoas, né? Deus dá pessoas como presentes Como para presente, marcar sua presença. Pra marcar sua presença. Presença dele. Isso, porque eles são Sua os recursos dele. de Cristo. Uau, sim. Pessoas dotadas do recurso de Cristo marcam a presença de Muito Cristo. bom na isso, igreja. Pedro. Muito Por isso bom. que a igreja não dá para procurar currículo, né? O Uhum. que o indivíduo faz? A igreja experimenta uma pessoa. Isso. Quem é o indivíduo? E agora, puxando a sardinha para o nosso lado, é uma benção a nossa igreja ter tantos pastores. É. Porque nem todos os pastores são dotados dos mesmos dons. Isso. Não, hoje, Pedro, no culto da manhã, você estava na praia, Fica explicado para você. Com uma atividade, pastoral. eles estavam num casamento, isso. Hoje, Vale nada, né? Vale nada. na celebração da manhã hoje, um querido que está frequentando a nossa igreja há pouco tempo e está começando a se envolver, uma família, né? Ele me contou hoje pela manhã, ele estava sem vinho alguns domingos, ele me contou que ele perdeu o pai dele há 15 dias atrás num processo dolorido. O pai era relativamente novo e tal, e ele perdeu. E assim, ele ainda não tem uma relação com a gente tão próxima como outros membros da igreja, mas ele me contou, muito triste, muito abalado, e eu brinquei com ele de maneira até a chamar a atenção, disse, você tinha que ter nos falado. Você tinha que ter me ligado, tinha que ter nos contado. Porque fazer parte disso aqui significa não passar por essas coisas sozinhos. Nunca. E eu até disse, e se eu não pudesse estar essa semana, uma pessoa da nossa comunidade estava internada. Acho que está ainda, vai sair amanhã talvez. E eu não podia ir naquela hora. Eu liguei para o Guilherme foi na mesma hora, porque ele podia naquela hora. E se não for um de nós, será um membro da nossa igreja, será um líder da nossa igreja. Será alguém que está aqui atrás no setup aqui do nosso podcast. Porque a presença de Cristo se faz presente Se faz por todos presente. que são habitados por Exato. Cristo. Mas ninguém pode ficar ou passar por essas coisas sozinhos no corpo de Cristo. Legal demais. Lindo isso. E vamos repartindo esses frutos, não é? Vamos repartindo. Se nós não colocamos o fruto de Jesus nessas pessoas, elas estão sendo roubadas, então, na sua finalidade de receber e repartir o fruto de Jesus nessa mutualidade do corpo, né? Muito legal. Vamos levar isso num outro nível aqui. Nós também falamos um pouco sobre, agora que esse corpo unido em Cristo, de pessoas unidas com Cristo e agora um corpo unido em Cristo, que participa desses recursos que Ele conquistou para nós e nos deu como herança, esse corpo está em movimento. Aqui na Revive, se você está ouvindo e você não era Revive, nós temos um paradigma de movimento que é representado por 3 palavras. Nós chamamos aqui na Revive de celebração, casa e cidade. A celebração aos domingos, para que a cidade nos veja. As casas é o que nós chamamos aqui de casa aberta, são nossos grupos pequenos nas casas. E a vida na cidade. Então, eu até escrevi aqui, Deus nos moveu de maneira que nunca poderíamos nos mover repartindo os recursos de Cristo. Então, agora esse corpo está em movimento. E pensando no texto de Efésios e na cidade de Efésios, a gente até falou aqui numa analogia, ao longo das nossas conversas de Efésios, que Efésios era São Paulo dos nossos dias. Uma cidade muito grande para aquela época, uma cidade policultural, que convergia por conta do comércio e de outras tantas coisas, muitas culturas distintas que se misturavam naquele lugar, muita cultura de magia, por isso que o apóstolo Paulo fala tanto de poder na carta, ele fala do poder do Cristo, o poder que ressuscitou o Cristo é o mesmo poder que é colocado em nós para a vida e piedade, como Pedro fala, para viver os recursos. Então, como nessa Éfeso do primeiro século, como nessa São Paulo do século XXI, como nessa Atibaia dos nossos dias, numa igreja que entende que ela vive entre domingos na cidade, nós fazemos esses recursos que ganhamos de Cristo como herança para sermos colocados num corpo
se move a ponto de incomodar de forma eficaz uma cidade e apontá-la até a direção de Jesus? Acho que essa é uma pergunta mesmo. Como o nosso rebanho, a partir de tudo que ouviu, pode agora andar por Atibaia, região e entornos, e pode distribuir recursos de Jesus para a glória dele, para a edificação do corpo. Nós dizemos aqui na Revive que a prosperidade de Atibaia é a prosperidade da nossa igreja. E a prosperidade da nossa igreja é a prosperidade de Atibaia. Então, como fazer? Eu queria ouvir vocês, o que vocês... Até na vida pessoal, como nós experimentamos isso e podemos indicar para a nossa comunidade. E até acrescentar um texto aqui de Efésios 5, que ele fala, aproveitem ao máximo todas Cada as oportunidades. Isso. Exatamente, Uhum. é o entre semanas e não o domingo que a gente vai viver, né? Muito bom. Eu quero só... Eu acho importante a gente, todos nós aqui, de alguma forma, temos uma relação com a cidade, né? O Gui no trabalho dele, Joel, Pedro, eu. Essa pergunta, ela é um incômodo, porque não há nada na nossa vida que não seja espiritual. Isso. Então, assim, essa é uma... Essa dicotomia já não existe, Já existe. né? O Esse capítulo negócio 1 está dado. Separar o profissional do algum- espiritual. Sagrado do profano. Então, assim, isso está dado, né? Então, como é que eu enxergo? Eu acho que como é que eu me enxergo dentro dessa cidade, a partir dessa lógica de que eu fui em Cristo abençoado nas regiões celestiais em Cristo. E aí eu posso falar de mim, né? Eu preciso entender e eu preciso enxergar o outro, e o outro, digo, o outro que é bacana para mim e o outro que não é. Então eu tô, por exemplo, todo dia É em o São seu Paulo, próximo. né? Como é que eu enxergo ele? Eu enxergo ele a partir da forma com que a cruz me faz me enxergar. De tal modo que essa pessoa ela pode observar e ser receptáculo desses recursos todos. Pô, mas ele é um ladrão, Eu poderia ser um. não é? Eu já fui um. Eu já fui um. Necessidade do perdão que eu tenho em Jesus, Ele é um... que leva Jesus à cruz, Sim. é necessidade que qualquer pessoa à minha volta também tem. Então, se a gente traçar... O Joel fala, né? Talvez ele cite a fonte aqui. Se não for ele. Se eu traçar uma... Nunca sou eu. Se eu traçar uma linha aqui, do lado está Jesus e do outro lado está todos nós. Né? É isso aí. Então, eu preciso me mover na cidade sabendo que eu sou uma escada para que as pessoas pisem em mim. E eu preciso ser uma escada de qualidade na consciência dessa bênção espiritual que eu recebi Suportando uns aos para outros. suportar essa pessoa, suportar o sustentar. processo, sustentar E o o bom- processo da pessoa encontrar. E o bom é que pisar Essa no Jojo cruz. te leva muito alto, né? O Jojo é Mas aí enorme. a gente diria assim, então, olha só que coisa linda, gente. Um professor universitário não está dando aula. Ele está suportando o processo. processos para que essa pessoa possa ver as belezas do Cristo em quem está dando aula, que é um discípulo de Jesus, se for um discípulo de Jesus. Essas pessoas, e aí eu estava falando isso com o Pedro, essas pessoas não são nossos inimigos. Uhum. Talvez nós sejamos delas. Elas nos enxergam, mas nós não enxergamos, não podemos enxergar assim. Elas são campos brancos, Jesus chama. É. Ainda que elas não pensem como nós. Obviamente, nós não pensamos como Cristo em tantas coisas e somos por Ele transformados de glória em Não glória. pensávamos como Não pensamos pensava- hoje, antes de Cristo, em nós. Então, eu preciso ser parte disso. Uhum. Então, o que Cristo fez em mim, Ele fez na vida do Guilherme, do Joel, do Pedro, Ele pode fazer na vida da Maria, do Humberto. Então, no meu caso, cada cliente ou cada funcionário que chega a mim, eu preciso entender a partir dessa lógica. Isso. Qualquer um com que você se relaciona na Qualquer sua vida. um, eu preciso aprender a partir. Toda pessoa que entrar em contato comigo eu preciso enxergar a partir da lógica de aquele é um espaço de Deus, em que Deus quer colher esses frutos. Sim. Então eu não posso roubar. Uhum. E aí eu estou falando da minha relação. Eu preciso pensar quando eu faço um orçamento.
eu preciso ponderar o que é justiça, eu preciso pensar o quanto eu pago o meu funcionário. Você precisa tomar o cuidado com as suas palavras, porque ele Sim. lida muito com o vocabulário aqui, Sim. né, no capítulo 4 e 5, né? Uhum. E ele traz também, não só questões mais princípios, mas traz também práticas bem claras ali na relação patrão-empregado, né, no capítulo no 6, né? Que não vai se dar que a CLT não vai dar conta. Não. É. Não vai dar É. conta. A CLT não prescreve salário à medida de quantos filhos essa pessoa tem, Não das condições de saúde que ela está É. passando, das distâncias que ela mora, né? Então, E nem da generosidade que eu tenho que ter. então, Eu não posso- Tudo eu isso, não- na verdade, todas as circunstâncias são Oportunidades oportunidades que ele de falou. generosidade. É. Então a gente vive durante a semana também na relação marido e mulher, na relação pai e filho, que ele ensina Uhum. também no capítulo 5, né? De uma Uhum. maneira bem prática e bem pragmática, né? E eu acho muito legal essa questão que ele termina a carta falando assim de marido, esposa, filhos, escravos, porque isso é a casa do mundo greco-romano. Uhum. A casa do mundo greco-romano mora mãe, pai, filhos, cônjuges, escravos e o comércio na porta do lado de fora. Você vê que é 90% da vida da pessoa, 95%, É aquela né? casa. É. Ou seja, agora num relacionamento onde todo mundo se sujeita um ao É. outro em Cristo, aquela cidade vai ver, meu Deus, É. olha o que acontece na casa do fulano. É. Porque a casa do fulano é o comércio dele, a casa do fulano são os empregados dele, Uhum. a casa do fulano, na verdade, é um outdoor da graça de Jesus Da graça agora. de- Isso é incrível. Eu queria até dizer algo sobre isso, e com o que vou dizer, eu já de alguma maneira digo para quem está nos ouvindo da nossa comunidade, um pouco de como eu penso que nós, como equipe, deveríamos funcionar em direção a eles. E digo para vocês também. Todos nós aqui somos líderes eclesiásticos ordenados, né? Todos nós passamos por uma escola teológica, ostentamos na parede um diploma de bacharel, mestrado em teologia. Todos nós fomos ordenados, passamos por um evento público e formal e ganhamos um PR para o nosso cartão de visita. E a tendência é que nós amemos as práticas dessa vida pastoral que acontece aos domingos, acontece num púlpito, nos apaixonemos pelo que nós falamos, pelos conhecimentos que temos. Mas é muito medíocre. Porque quando nós nos damos conta de que temos em nossas mãos uma comunidade como a nossa, que cresce exponencialmente, e que essa comunidade representa, nessa cidade, como o Pedro falou, comércio, salas de aula, filas na linha de produção, na polícia, no hospital, em tantos lugares, e nós não as enxergamos como espaço de entregar aquilo que recebemos como formação para enviarmos elas em movimento para a cidade, nós nos tornamos medíocres. Sim. Quando o fim da nossa missão como pastores é apenas preenchê-las de um conhecimento que ganhamos e achamos que elas precisam, sem fazer a ponte ser atravessada para que elas sejam enviadas por nós, como seus líderes, para a cidade, nosso ministério se torna totalmente medíocre. Ô Joel, isso tem tudo a ver com o fim do capítulo 6, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, que são os recursos de Cristo em Sim. nós. 2 desses recursos são o evangelho da paz, que nós calçamos os pés, e a espada do Espírito, que é a palavra, com a qual nós tomamos movimentos ofensivos em direção a pessoas aprisionadas pelo maligno. Sim. Ou seja, a nossa identidade em Cristo não nos garante somente proteção contra os ataques malignos, a certeza da nossa salvação, a fé em Jesus, uma justiça que nos reveste, que faz com que a gente resista às tentações de Satanás. Mas é um movimento de embate espiritual, onde eu vou em direção a pessoas aprisionadas pelo maligno, declarar a libertação e o que o evangelho pode fazer na vida delas. Nós libertamos uma comunidade aos domingos aqui para elas irem enfrentar um sistema Exatamente. anti-reino de Deus. Agora, se Cristo me dá recursos para proclamar o evangelho e ir até onde essas pessoas estão, e eu me basto como igreja aonde os crentes estão, eu ignoro os recursos. Isso. Cristo me deu um recurso de dizer para as pessoas aprisionadas por Satanás, existe uma vida melhor, Cristo te liberta pelo poder dele. Sim. E Mas podemos dizer também que a gente empobrece os recursos? com certeza. Empobrece. Eles acumulam poeira É, nas minhas mãos. isso aí, isso aí. Essa até foi uma conversa minha e do Pedro por WhatsApp, que no momento do sermão, da pregação, da conversa sobre o capítulo 6, ele usou o termo senhorinhas com plantas e orações
de cura no final das ruas e vilas, né? E essa é uma tendência Explica melhor. que ele estava falando sobre as religiões de Isso, na cidade de Éfeso era o principal centro de cura, exorcismo Sim. e xamanismo do mundo antigo. Só para o nosso público entender, Então, relembrar. quando a gente falou sobre isso no sermão, a gente falou assim que Éfeso é o lugar que se você tinha uma doença, você podia encontrar uma cura. Éfeso é o lugar que se você tinha um demônio, você podia ser liberto dele. Né? Nada diferente de São Paulo, Atibaia, Isso. nos nossos bairros periféricos do nosso país. E aí pensando nas religiões de origem africana, né, você encontra essas pessoas que são dotadas de conhecimento sobre plantas, curas, né? E aprisionadas por esse conhecimento. E talvez a nossa relação, ou o que houve da nossa relação com essas pessoas, é que elas são nossas inimigas. Uhum. Mas Efésios fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Sim. Então, elas não são nossas inimigas. Nossa luta não é contra carne e sangue. Elas são reféns do nosso inimigo. Nossa luta não é contra elas. Elas precisam de libertação. Uhum. Elas precisam conhecer a espada do Espírito. Essas pessoas são como campos que estão brancos de verdade. Uhum. E aí, a gente está, em vez de... eu estou generalizando. Eu, Jonatas, estou, em vez de colhendo isso, eu estou metendo foice nisso tudo. Porque eles não valem a pena. Porque me parece distintas, a minha história é distinta no sentido da minha história é superior à história que Cristo construiu na vida deles. Sim. Eu estou definindo essas pessoas como elas são assim e elas não vão mudar. Que absurdo isso. Uhum. O que a gente crê de fato que é o poder de Deus? Paulo fala, o evangelho é o poder de Deus, mas a gente não acredita. A gente acha que tomar um café com essas pessoas... Uhum. né? Entrar, sentar na casa delas, conviver com eles, deixar eles construir alguma coisa, construir uma relação com eles, faz com que a gente perca a noção de que eles são nossos inimigos. Não, eles não são. Eles estão aprisionados por uma lógica, o nosso inimigo é o maligno. Mas nós somos reféns de uma cultura religiosa brasileira. Como é que o isso era Joca me feito entre falou católicos e protestantes e de diversas maneiras, né? Agora, tudo que não tem olho azul, como é que é, João? o Saião que falou. O Saião que falou isso. Tudo que não tem olho azul é encapetado. É encapetado. Essa lógica, mas é uma lógica absurda. Sim. A gente senta com as pessoas, se algum judeu, pedir para sentar com a gente senta, vai na mesa, come da mesma comida. O pecador, né? Agora, se alguém de matriz africana senta e vamos dividir essa comida, a gente não divide. Uhum. Como é que a gente constrói uma lógica que diz que Deus ele só se dá a partir de um... É que a gente cresceu, Jojo, de um lado do mundo. Por isso que a igreja nunca foi dialogal, né? Nunca foi para a cidade. Eu cresci numa realidade, eu morava num prédio, numa cidade pequena, quando era criança, e eu morava na frente da Praça Matriz. E aí tinha a festa da quermesse na Praça Matriz. E todos os meus amigos iam à festa da quermesse. Era muito legal. E eu ficava na sacada vendo aquela praça tomada da festa da quermesse. Mas eu nunca desci. E eu nunca comi na quermesse. E fiquei com lombriga por isso. Nunca comi na quermesse porque aquilo era sacrificado a ídolos. Eu nunca tive convívio e contato com aquelas pessoas e nunca levei o meu cristianismo a esses lugares e a presença do Cristo como um presente àqueles lugares, porque aquilo não estava dentro do aspecto do meu ordenamento religioso. Assim como a gente faz com a política, assim como a gente faz com qualquer outra coisa. Sim. E Efésios não se preocupa com o que você põe na boca, mas o que você sai da sua boca. Sai da sua boca. Por isso que eu quero dizer para nós como pastores aqui, essa pessoa, essa tia da vila que vai atrás do negócio, eu não entendi, não lembro agora a frase toda, mas como o Pedro falou, que Éfeso era o lugar de achar cura, achar isso, achar aquilo, no fundo, seja essas coisas que vocês citaram, seja a sexualidade desorientada, a pornografia, seja o workaholics, a ganância, todas essas pessoas estão com fome. Fome de um propósito que elas identificam, mas as escapa.
E a gente conhece o nome dessa fome. E quando elas vêm a nossa igreja, a Revive, a única coisa que a gente faz é apontar o apetite delas para a fome, para o alimento que sacia a fome. É isso que a gente faz. Isso tem muito a ver, Joel, exatamente com aquilo que a gente tem falado sobre identidade, né? Uhum. Porque o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos me ressuscitou Isso. da minha adolescência legalista de um jovem cristão criado numa igreja fundamentalista. Isso E mesmo. me tirou de dentro de mim mesmo para uma nova vida. Isso. E esse é o mesmo poder que ressuscitou Jesus, que vai ressuscitar aquela tia no fim da rua, que coloca toda a sua fé e esperança de uma vida melhor naquilo que ela faz com as mãos e nas preces que ela faz, a coisas que nada existem. Sim. É o mesmo poder de Deus. Sim. Que vai resgatar o empresário poderoso, Sim. com todo o dinheiro da nossa cidade, Sim. que crê que a sua vida é melhor e a eternidade está garantida no quanto ele tem no Sim. bolso dele. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E mal sabia o meu pai que quando me proibia de descer do 10º andar para atriz, porque o meu avô pastor não permitia que eu fosse, mal sabia meu pai que anos mais tarde eu faria uma festa caipira na nossa igreja e que nada mais é do que uma quermesse protestante, correto? E os católicos vêm. Tivemos centenas de pessoas aqui na nossa última festa. E isso nos liberta. Isso nos liberta para uma vida tranquila em Jesus. O que é tão distinto à nossa identidade que não são essas coisas que vão Não. nos confundir. A minha esposa tem uma frase que ela diz assim: se o que nos divide é maior do que o que nos une, certamente não é Jesus Cristo. Não é Jesus. Certamente não é Jesus Porque Cristo. aprender de Cristo é transitar nesses lugares. É ir nesses lugares aonde a vida não está Uhum. e anunciar a vida. E Jesus foi pelas pessoas confundido, mas ele não se confundia. Sim. O fato de estar ali não dizia que ele se confundia na sua identidade. Uau. E que todo e qualquer espaço, de novo, era um espaço de redenção. Hoje de manhã na mensagem, Jojo, Sim. a nossa miséria, mazela, pecado, não mancha a dignidade de Jesus. Por isso ele nos convida para a genealogia dele. E ele não tem problema com o nome dele na lama mesmo. Dizem isso, dizem aquilo de mim. Olha a genealogia dele, não. A gente falou sobre isso recentemente no nosso pequeno grupo de universitários lá da igreja, né? A gente falou exatamente isso. Deixem com que as pessoas falem mal de nós, mas deixem que a gente dê um ótimo motivo para elas falarem mal de nós. Elas olham pra gente e veem a gente no meio de gente suja e acham que a gente faz o que Jesus estava fazendo. Uau. A gente tinha uma crise rolando ali sobre quem faz parte, quem não faz parte, aonde a gente vai, onde a gente não vai. Eu falei assim, deixem as pessoas falarem mal de nós. Quando elas olham pra gente e elas dizem o que os fariseus diziam, ele come com pecadores. Até porque quem não se importa de parar para perguntar por que você tá ali, vai falar mal de você. Faça o que você fizer. Porque a questão já não é mais a aparência do mal, são os olhos maldosos. Exatamente. Gente, desculpa, Gui, perdão. Não, nada. Eu só ia falar que a gente pode conviver muito bem com esse povo. O que a gente não pode ficar muito tempo nesse lugar que está sem ar-condicionado, né? Tá na hora de acabar aqui. Olha só, eu quero... Nem eu acredito que a gente falou de tudo isso, gente. Foi muito legal. Muito legal, uau. De tudo isso na série, em 12 episódios, né? Eu quero terminar pedindo para que vocês três esqueçam que vocês, nosso rebanho, esqueça a série como uma peça de pregação, mas o que ao longo desses 12 episódios, 3 meses, causou em vocês, como no Pedro, na Sara, nas crianças, no Gui, na Lu e nas crianças, no Pedro e na Tamires. Eu falei Pedro e Sara? Ou Jonatas e Sara? É o Jonatas, eu notei. O Jonatas e Sara, o Pedro e Tamires, o Gui e a Lu. O que na família, na casa, na vida de vocês causou? Quer começar, Pedro? Em casa, eu e Tamires, nós normalmente conversamos sobre os sermões, né? Às vezes a gente estava sobre os que eu ia pregar, sobre os que a gente ouviu juntos, né? Uhum. E eu acho que uma coisa que mexeu muito comigo, mexeu com o Tamires, foi a gente fazer um movimento de espiritualidade que a gente não tinha prática de fazer, que era de reafirmar sobre nós verdades de Deus. Essa série mexeu muito comigo, especialmente quando o Jojo pregou. A gente estava em casa, eu e Tamires passando por um momento muito difícil de família, e o Jojo falou sobre a nossa necessidade de reafirmar o quanto nós somos amados por Deus. E eu e Tamires colocamos a mão no coração e falei assim, em meio a tudo que a gente está vivendo, nós somos muito amados por Deus. Isso mexeu com a gente, essa série. Eu vou falar que essa também é uma questão para mim, né? Essa coisa da identidade nascer
de um movimento anterior à nossa respiração. Que movimento é esse? Nós somos amados por Deus. Isso mexeu comigo. Porque é o que o Deus Triuno faz antes de criar. Ele ama. E assim, eu converso muito com a Ana Clara, né? Ela tá agora, ela fala bem e tal. E aí a gente conversa, e esse é um ponto importante. O que ela vai ser deriva desse fato. Uhum. Não deriva dessa experiência em obediência primeiro. Deriva de um fato, de um amor Sim. insistente, O amor obediente de Jesus, que produz obediência. Né? É, que gera em nós. isso aí. Tem um autor católico que diz que nós não somos humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então, lá em casa, essa coisa de eu sou amado por Deus, antes de qualquer coisa, isso mexeu muito. E a gente ouve muita música e conversa muito sobre música. Música é um espaço, lá em casa, que é um espaço de discussão e conversa. Então, estamos ouvindo, e aí, Ana, o que você acha disso? Sara, Beni, o que você acha disso? Pai, o que é isso? Então, música é uma coisa, porque a música tem essa coisa da poesia, a poesia te abre. E essa música, algumas músicas fizeram parte disso. Tem uma música que fala que eu não seria nada, ou não estaria em lugar nenhum se não fosse por esse amor. Então, se esse amor não tivesse chegado em mim primeiro, isso é 1 João, né? Não tivesse chegado em mim primeiro, onde é que eu estaria, quem eu seria? Então, acho que esse é o nascedouro de boa parte daquilo que a gente discutiu aqui. E o Lulu Santos também fala, o amor me cura de uma loucura qualquer, né? O católico e o Lulu Santos no mesmo primeiro podcast dele. Eu fiz filosofia. Para mim, eu vou deixar o conceito de em Cristo. Em Cristo. O em Cristo, tanto na nossa identidade, quem nós somos, na primeira parte, né, de Efésios, e na segunda parte, o que fazemos. A gente só faz aquilo que nós somos porque estamos em Cristo. Né? Isso não me identifica e me capacita ao mesmo tempo. Né? Então, eu posso ser um bom marido. Cara, essa separação que você fez resume muito bem a série. Né? Resume muito bem a série. Mas é a nossa identidade, né? É a nossa identidade, quem eu sou. Né? Eu sou em Cristo, minha identidade é essa e me capacita. Por isso faço em Cristo. Eu faço porque eu A estou gente em fala Cristo. isso lá Porque no- quando eu não estou em Cristo, eu não faço. Não faz mesmo. A gente faz isso no ponto de Uau. partida, né? A essência, o esforço e o efeito, né? A gente fala lá. É exatamente isso. Legal demais. O... E pra você, João? Então, eu ia falar agora isso, eu não fujo. E eu agora entendo talvez melhor porque Deus colocou no meu coração esse nome para a série. Quem sou eu? Uma jornada pela identidade. Porque é de fato o que ele queria capturar em nós. Né? Essa ideia de ser o que sou nele para fazer o que faço através dele. Ou ele através de mim. Né? Então, realmente, essa a relembrança da identidade de quem eu sou no Cristo e do que ele é por meio de mim. Hoje eu estava falando com alguém que a abundância não é uma retenção, que você falou um pouco de acúmulo, né? Não é uma retenção de tudo, mas que a abundância é uma capacidade de viver em passagem. O amor que chega sai. O amor que chega e fica é um amor que adoece. Então a abundância não é me encher. A abundância é a arte, a capacidade de viver como um canal de passagem. O fruto chega e o fruto é entregue. E isso é retroalimentativo, porque eu também recebo do amor de Cristo, e recebo do amor de Cristo na vida dos outros também. Então, acho que isso tem nos ensinado aqui na Revive, isso faz parte do nosso paradigma. Eu terminei resumindo isso, nós falamos aqui sobre Deus fez o que não poderíamos fazer, nos adotou como filhos em Cristo. Deus nos deu o que nunca poderíamos conquistar, a herança das riquezas celestiais em Cristo. Deus nos tornou o que nunca poderíamos ser, um corpo unido em Cristo. Deus nos moveu de maneira que nunca poderíamos nos mover, repartindo os recursos de Cristo. Por isso, Efésios 4, andamos de modo digno da vocação que recebemos. Olha só, como filhos amados que receberam a herança do Pai para uma vida de partilha nos recursos do Filho. Foi esse o resumo. Amém. Reprisamos a série de Efésios. Muito bom. Foi uma alegria, foi o primeiro, rolou muito bem. Nós entramos numa nova série hoje pela manhã na Revive, que foi a Forte Fraqueza, a Incrível História do Natal. Vamos com ela
até a nossa programação de Natal. O Pedro faltou na primeira, ele foi à praia, mas todos nós estávamos aqui. Quero agradecer a todos vocês. O Pedro que voltou correndo, Pedro. Cara, eu vim Né? da praia. Você não levou correndo. multa não, né? Não sei, vou descobrir o que chegar. Se chegar. Mas pra participar desse episódio, Isso eu sou aí. menosprezado. Isso. Eu quero convidar você que está nos assistindo e não é da Revive a visitar a nossa comunidade. Sim. Guilherme, fala onde a gente fica, qual é o nosso endereço? Não é porque eu quero que ele fale, é porque eu não faço a menor ideia. Ainda bem que você não perguntou Eu pra acho mim. que a gente até dá o endereço errado, não é não? A Carmela Memolo é a rua de lá, mas é o Por oficial. enquanto, nós... Carmela Você sabe, Memolo, Ulisses? Fala aí, 89. Ulisses. A gente fala que é atrás do supermercado Convém. Pronto. Isso, No na hotel. frente do Passo do objetivo. convém, vira à esquerda. Isso. Isso. Nossa, Nós convém. ficamos em um hotel, chama Plaza Hotel Atibaia. Fica ao lado do Mercado Convém e fica na frente do Colégio Objetivo aqui em Atibaia. Ô, Ulisses, lembra o nome da rua? Fala pra mim alto aí. Rua Carmela Menolo. Número 89. 89. Se você não é da Revive, nunca veio a Revive, vem nos visitar. Nós somos parte da nossa equipe aqui da Revive. O Guilherme é pastor na área executiva aqui da igreja. O Pedro é pastor na área das novas gerações aqui na igreja. O Jonatas é um presente que Deus tem nos dado nos últimos meses. Você está aqui há Um quanto tempo, presente da Jonatas? presença de Cristo. Da em presença nós. de Cristo. Acho que 10 meses. 10 meses. O Jonatas é um amigo antigo, Só estudou isso. comigo no seminário. E nós temos o Antigo nessa privilégio. conversa só não tem eu, galera. É todo mundo presente antigo do Senhor. Nós tivemos a alegria do Jonas estar em Atibaia, morando aqui agora e sendo parte conosco, se envolvendo cada vez mais na vida ministerial da Revive, tá bom? Então esse foi o Reprise, aguardo o próximo. Nós não vamos ter o Reprise de Natal da Forte Fraqueza, porque é uma minissérie, ela e vai terminar também o ano, mas o ano que vem, pode aguardar, pode confiar, todo fim de série, quem pregou vai sentar nessa mesa aqui e nós vamos relembrar e abençoar você de novo com tudo o que falamos e com tudo aquilo que a gente não deu conta de falar. E a gente vem e fala aqui, tá bom? Reprise, podcast das mensagens, das séries de mensagens da Revive. Foi um prazer estar com você.